Outra dificuldade de resposta ao tratamento é quando a gente tem um erro de diagnóstico. Tá? Então, eu vejo muito isso, né? O paciente é um paciente que tem um claro quadro de bipolaridade, né? Onde um dos sintomas presentes, é lógico, é agitação intensa, contínua, não é uma agitação qualquer, né? E obviamente uma ansiedade, e aí às vezes esse paciente é diagnosticado equivocadamente como transtorno de ansiedade. Claro que isso pode acontecer numa avaliação, né? O médico é evidente que não tem um scanner, né? Onde ele vai, a partir de uma consulta, né? Ter uma conclusão absoluta, mas existem elementos que nos ajudam a fazer com que a gente consiga diminuir a nossa margem de erros. Já vi casos, então, do paciente mais de ano, com quadro claro de bipolaridade, tomando medicações antidepressivas, que, na realidade, para um paciente bipolar, em vez de trazer um equilíbrio, traz um aumento de energia, portanto, mais agitação, mais irritação ou qualquer outro sintoma relacionado à bipolaridade. Então, é muito importante que a gente avalie se há uma falha no diagnóstico, ou às vezes o diagnóstico psiquiátrico está correto, mas, por exemplo, já vi muito, o paciente chega com quadro de apneia obstrutiva do sono, é um paciente obeso, né, que ronca muito dormindo, que a esposa verifica que ele dá umas paradas na respiração no meio do sono, né, é um paciente que acorda cansado, tem dificuldade de concentração de dia, fica meio sonolento, é um paciente que cai libido, é um paciente que quando tem um horário livre ele está cansado, ele quer ficar parado, e de repente é um paciente que não tem uma angústia, né? Já vi isso, paciente trabalhando com boas relações de trabalho indo bem, família bem, né? E ele veio falar, doutor, eu vim tratar depressão. Só que na realidade ele não tinha depressão, ele tinha apneia obstrutiva do sono. Então havia um estreitamento das vias aéreas, né, que provoca o ronco, e uma dificuldade do controle respiratório, fazia com que ele tinha uma queda de oxigenação no meio do sono, sono de baixa qualidade, todos esses sintomas de dia que pareciam depressão, mas não eram depressão, né? Claro que tem pacientes que podem ter as duas coisas, que a gente chama de comorbidade, que é depressão e, por exemplo, a apneia, né? Então, já vi também a questão de a gente não olhar a comorbidade psiquiátrica. Às vezes é um paciente com transtorno de ansiedade, clássico, sintomas de pânico, mas se você rebobinar a fita, né, no termo antigo, você vai lá para trás e vai ver que é uma pessoa que sempre teve, desde a infância e adolescência, uma dificuldade marcante de concentração em sala de aula, né? Então tinha já um transtorno de déficit de atenção, né? E aí, lógico, a pessoa que não consegue ter a concentração por ter já de fábrica um transtorno de déficit de atenção, ela não consegue ter começo, meio e fim. Se ela não consegue ter começo, meio e fim, ela se perde no caminho, ela sofre muito mais para se organizar e gasta uma energia muito maior do que os outros. Então, a cobrança interna e externa sobre ela é muito mais alta, a pessoa fica ansiosa. E é um ciclo. A ansiedade maior também faz com que a pessoa não consiga estar com a mente aqui, no aqui e agora, né, no presente, vai para o futuro, e aí, né, é um ciclo. Então, já vi pacientes que eu, né, tratava de um transtorno de pânico, isso é muito comum, e na verdade, além disso, o paciente tem um transtorno de déficit de atenção. De tal maneira que se eu não ficasse atento a isso, e tratasse só o transtorno de atenção, o transtorno de ansiedade, esse déficit de atenção ia ficando. E aí eu ia aumentando mais ainda o medicamento para ansiedade, e às vezes isso faz com que tenha um prejuízo cognitivo, tá? Entendeu? Com algumas medicações. E aí eu vou agravando um problema que ele já tinha. Ele já tinha uma dificuldade de atenção, e aí eu acabo agravando isso, tá? Se o conteúdo desse vídeo foi útil, dê um like, se inscreva, compartilhe e comente.